Se tem mais de 60 anos e sente as suas pernas mais fracas do que antes, o seu corpo está a enviar-lhe uma mensagem urgente que não pode ignorar. Já reparou que agora tem mais dificuldade em subir escadas do que há um ano atrás? Talvez agora precise de se apoiar nos braços da cadeira para se levantar, quando antes conseguia fazê-lo sem esforço. Ou talvez carregar as sacolas de compras deixe-o exausto e sem fôlego, quando antes isso não acontecia. Então, o que está prestes a descobrir pode restaurar a força que pensava ter perdido para sempre. Neste vídeo, vou revelar os 5 erros ocultos relacionados com as proteínas que estão silenciosamente a roubar a sua força muscular após os 60 anos e a mistura simples de sementes que pode reconstruir a sua energia, equilíbrio e força nas pernas em apenas 14 dias. Não estamos a falar de proteínas em pó caras com sabor a giz ou suplementos arriscados com efeitos secundários. Apenas sementes naturais e acessíveis que custam menos do que o seu café da manhã e contêm mais proteína biodisponível do que os ovos, sem o colesterol ou os problemas digestivos que afetam tantos idosos. Conheça Maria. Aos 68 anos, ela achava que a fraqueza muscular era apenas parte do envelhecimento, algo que ela tinha que aceitar. Ela sempre foi a mais ativa da família, caminhando diariamente com os vizinhos e comendo o que considerava uma dieta saudável, rica em carnes magras e vegetais. Mas, gradualmente, quase imperceptivelmente no início, ela começou a notar os sinais de alerta. As suas pernas ficavam pesadas ao meio-dia, como se ela estivesse a caminhar na lama. Subir as escadas para o quarto deixava-a sem fôlego e agarrada ao corrimão. Ela precisava usar as 2 mãos para se levantar da sua cadeira de leitura favorita. Os seus netos imploravam para que ela brincasse no quintal, mas ela ficava exausta demais às 15 horas para sequer considerar isso. A pior parte, quando Maria mencionou isso ao seu médico durante o check-up anual, ele mal levantou os olhos da sua prancheta. É o envelhecimento normal, disse ele. Talvez devesse tentar alguns exercícios leves. Mas Maria sabia que algo não estava certo. Não era o abrandamento gradual que ela esperava. Era o seu corpo a falhar, roubando-lhe a independência dia após dia. Ela começou a recusar convites para ir às compras com as amigas porque caminhar pelo shopping a deixava exausta. Ela parou de ser voluntária na igreja porque ficar em pé para a campanha de arrecadação de alimentos era muito doloroso. O seu mundo estava a encolher. Mas então a filha de Maria, uma nutricionista, descobriu algo em uma revista científica que mudou tudo. Uma mistura simples de sementes específicas que idosos de certas culturas usavam há séculos para manter a força até os 90 anos. Maria estava cética. Sementes? Como sementes minúsculas poderiam ajudar quando shakes de proteína e suplementos falharam? Mas ela estava desesperada o suficiente para tentar. Começou a tomar uma colher de sopa por dia dessa mistura de sementes. Em 2 semanas, Maria estava a subir escadas sem se apoiar no corrimão. A sua energia durava até depois do jantar. Depois de 1 mês, ela estava a brincar às escondidas com os netos novamente. Após 3 meses, inscreveu-se para liderar a campanha de arrecadação de alimentos da igreja. Não se trata apenas de Maria. Trata-se do que está a acontecer dentro do seu corpo agora, neste exato momento. Porque aqui está o que a maioria das pessoas, incluindo muitos médicos, não compreende totalmente sobre o envelhecimento dos músculos. Após os 60 anos, o seu corpo perde 8% da sua massa muscular a cada década. Isso significa que aos 70 anos, perdeu quase 1/4 da sua força. Mas é pior do que apenas números. A sua absorção de proteínas diminui 50% devido à diminuição da produção de ácido estomacal e enzimas. Os seus músculos tornam-se resistentes à síntese de proteínas, o que significa que ignoram literalmente os sinais para se reconstruírem. E mesmo que continue a comer os mesmos alimentos ricos em proteínas de sempre, os seus músculos estão a passar fome dos aminoácidos específicos de que precisam nas combinações certas. A parte assustadora de que ninguém fala. Esta perda muscular, conhecida clinicamente como sarcopenia, não o faz apenas sentir-se fraco e cansado. Aumenta o risco de quedas em 300%. Faz com que seja 5 vezes mais provável que seja hospitalizado.
rouba a sua independência, a sua confiança e a sua qualidade de vida. E acontece de forma tão gradual, tão sorrateira, que a maioria das pessoas não percebe até mal conseguir sair da cama sem ajuda, até ter medo de sair sozinha, até desistir das atividades que adora. Mas eis o que os médicos raramente explicam, o que a classe médica parece ter esquecido. A solução não é simplesmente comer mais carne ou comprar suplementos caros que ficam no estômago como pedras. Na verdade, essas abordagens convencionais podem estar a piorar as coisas, acelerando o seu declínio em vez de revertê-lo. A verdadeira resposta está em compreender quais proteínas o seu corpo envelhecido consegue realmente reconhecer, absorver e utilizar, e quais são apenas de passagem, sem ajudar, ou pior, criando inflamação e desconforto digestivo. Vamos expor os 5 erros proteicos que estão a enfraquecer as suas pernas neste momento, começando pelo mais chocante, que 90% dos idosos cometem diariamente, muitas vezes por recomendação de profissionais de saúde bem-intencionados, mas mal informados. Número 5. Depender principalmente da carne para obter proteínas. Agora, antes que pense que sou contra a carne, deixe-me esclarecer. A carne tem proteínas de boa qualidade. Mas eis o que acontece depois dos 60 anos que muda tudo. A produção de ácido gástrico diminui em até 40%, às vezes até mais se estiver a tomar medicamentos bloqueadores de ácido. Isso significa que as proteínas densas da carne ficam no estômago por horas, fermentando em vez de serem digeridas. A produção de enzimas pancreáticas também diminui, tornando ainda mais difícil decompor essas proteínas complexas em aminoácidos utilizáveis. Um estudo inovador do Journal of Gerontology acompanhou 3.000 idosos durante 5 anos e descobriu algo chocante. Aqueles que obtinham a maior parte das suas proteínas de fontes vegetais tinham uma função muscular 23% melhor e pontuações de mobilidade 34% melhores do que aqueles que dependiam principalmente da carne. Por quê? Porque as proteínas vegetais vêm acompanhadas das suas próprias enzimas que auxiliam na digestão. Elas não sobrecarregam o fígado e os rins como as proteínas animais pesadas. Elas fornecem um fluxo constante de aminoácidos, em vez de uma descarga massiva que o corpo não consegue processar. Pense em como se sente depois de um grande jantar com bife ou uma refeição pesada à base de carne. Pesado, inchado, cansado, talvez até um pouco enjoado ou com azia. É o seu corpo a lutar para processar proteínas que já não consegue lidar de forma eficiente. Pode precisar de uma cesta, sentir-se lento por horas. Enquanto isso, ironicamente, os seus músculos ainda estão à espera da nutrição que podem realmente usar. É como tentar abastecer um carro com petróleo bruto em vez de gasolina refinada. O número 4 é ainda mais insidioso, e é algo fortemente comercializado para idosos como a solução. Batidos de proteína e proteínas sintéticas em pó. Entre em qualquer farmácia ou loja de produtos naturais e verá prateleiras cheias desses produtos, todos prometendo restaurar a sua força. Essas proteínas artificiais são como tentar construir uma casa com papelão pintado para parecer tijolos. Podem parecer boas no rótulo, listando números impressionantes de proteína, mas o seu corpo não as reconhece como alimento real. Uma pesquisa da Universidade de Viena que acompanhou idosos durante 2 anos mostrou que os pós-proteicos sintéticos são absorvidos com apenas 15% de eficiência em pessoas com mais de 65 anos, em comparação com 40% em adultos mais jovens. O resto torna-se um desperdício caro que sobrecarrega os rins, exigindo que filtrem compostos inutilizáveis. O fígado tem de trabalhar horas extras para processar adoçantes artificiais e aditivos químicos. Mas o que realmente chocou os investigadores foi descobrir que esses pós muitas vezes contêm açúcares ocultos, sabores artificiais e conservantes que aumentam a inflamação nas articulações e no sistema digestivo. Portanto, além de não fortalecerem os músculos, eles na verdade contribuem para dores nas articulações, problemas digestivos e a própria fraqueza que pretendem resolver. Um estudo descobriu que idosos que consumiam batidos de proteína diariamente tinham marcadores de inflamação sistêmica 45% mais elevados do que aqueles que obtinham proteína de fontes alimentares integrais.
O número 3 pode fazer com que questione tudo o que lhe foi dito sobre os horários das refeições. Comer proteínas apenas ao jantar ou concentrá-las em uma ou duas refeições. Isso é como regar uma planta uma vez por semana com uma enxurrada, em vez de lhe dar umidade constante. Os seus músculos precisam de um fornecimento consistente de aminoácidos ao longo do dia, especialmente à medida que envelhece e a síntese de proteínas se torna menos eficiente. Eis o que acontece quando consome todas as proteínas ao jantar. O seu corpo só consegue processar e utilizar cerca de 25 a 30 gramas de proteína de cada vez quando se tem mais de 60 anos. O resto é convertido em glicose para energia ou armazenado como gordura. Entretanto, privou os seus músculos de proteína durante 20 horas, período durante o qual eles se degradaram, catabolizaram, literalmente consumindo-se a si próprios para obter energia. Um estudo inovador da American Journal of Clinical Nutrition, que acompanhou 1.700 idosos, descobriu que aqueles que distribuíram a ingestão de proteínas uniformemente por 3 ou 4 refeições diárias tinham 25% mais massa muscular e 40% melhores resultados nos testes de força do que aqueles que ingeriram tudo de uma vez. Eles também tinham melhor controle do açúcar no sangue, energia mais estável e menos queixas digestivas. Os seus músculos estão a tentar reconstruir-se a cada hora de cada dia. Eles não esperam até ao jantar para fazer o seu trabalho. O número 2 afeta quase todos os idosos que conheci e é um erro que surge por comerem os mesmos alimentos repetidamente. Não consumir variedade suficiente para obter todos os aminoácidos essenciais. Veja, a construção muscular é como construir um edifício. Precisa de 20 aminoácidos diferentes como blocos de construção. O seu corpo pode produzir 11 deles, mas os outros 9, chamados aminoácidos essenciais, devem vir dos alimentos. Se faltar apenas um, todo o projeto de construção fica parado. A maioria dos idosos cai em rotinas alimentares, comendo peito de frango, ovos e talvez algum peixe, pensando que estão a ingerir proteína suficiente. Mas cada uma dessas fontes tem um perfil de aminoácidos diferente. O frango é pobre em glicina. Os ovos carecem de arginina adequada. O peixe carece de certos aminoácidos de cadeia ramificada. É como tentar escrever um livro usando apenas metade das letras do alfabeto. Os seus músculos literalmente não conseguem reconstruir-se adequadamente sem todas as peças. Isso explica por que algumas pessoas comem muita proteína, mas ainda assim se sentem fracas e veem os seus músculos encolherem. Faltam-lhes componentes cruciais. As culturas tradicionais compreendiam isso instintivamente, e era por isso que combinavam diferentes fontes de proteína: arroz e feijão, hummus e pão pita integral, sementes e grãos. Essas combinações fornecem perfis completos de aminoácidos que muitas vezes faltam nas proteínas animais isoladas. Mas o erro número 1 em relação às proteínas, aquele que está secretamente a sabotar a sua força mais do que todos os outros combinados, é ignorar as proteínas completas de origem vegetal, especificamente as provenientes de sementes. Eu sei o que está a pensar. Sementes? Aquelas coisinhas minúsculas que jogamos fora ou damos para os pássaros comerem? Mas eis o que vai revolucionar a sua compreensão sobre proteínas e envelhecimento. Certas sementes contêm proteínas completas com todos os aminoácidos essenciais em proporções perfeitas para a absorção humana. Além disso, ao contrário da carne ou dos pós-sintéticos, elas vêm acompanhadas de cofatores que melhoram a absorção, enzimas, minerais, gorduras saudáveis e fibras que atuam em sinergia para fornecer nutrição exatamente onde o seu corpo precisa. Elas também são alcalinizantes, em vez de acidificantes, o que é extremamente importante à medida que envelhecemos e o nosso corpo luta para manter o equilíbrio adequado do pH. Os antigos incas e astecas não conquistaram impérios e construíram cidades magníficas apenas com carne. Eles tinham uma arma secreta, combinações específicas de sementes que proporcionavam força e resistência dignas de guerreiros. Evidências arqueológicas mostram que os seus guerreiros podiam marchar por dias com apenas um punhado dessas sementes. E a ciência moderna está finalmente a alcançar o que eles sabiam há milhares de anos.
Essas sementes forneciam energia sustentada, clareza mental e força física que superavam qualquer coisa disponível nas fontes convencionais de proteína. Agora, é aqui que tudo muda, onde a esperança substitui a resignação. Existe uma combinação específica de 5 sementes que, quando misturadas, criam uma fonte completa de proteínas que o seu corpo envelhecido pode realmente reconhecer, absorver e utilizar de forma eficiente. De acordo com pesquisas de várias universidades, incluindo Harvard e Johns Hopkins, essa combinação fornece mais proteína biodisponível do que os ovos, sem o colesterol, os problemas digestivos ou os compostos inflamatórios. A mistura começa com sementes de abóbora, a fonte natural para a construção muscular. Essas joias verdes contêm 19 gramas de proteína por 100 gramas, mas isso é apenas o começo. Elas são incrivelmente ricas em magnésio, com 30 gramas fornecendo 37% das suas necessidades diárias. Esse magnésio é crucial para a contração e relaxamento muscular, função nervosa e produção de energia. As sementes de abóbora também contêm altos níveis de zinco, que apoia a síntese de proteínas e a função imunológica, e ferro para o transporte de oxigênio aos músculos. Em seguida vem o amaranto, chamado de grão dos deuses, pelas civilizações antigas. Esta pequena semente é uma proteína completa, contendo todos os 9 aminoácidos essenciais em proporções ideais. Tem uma pontuação de qualidade proteica que rivaliza com a caseína do leite. Mas, ao contrário dos laticínios, é facilmente digerível e anti-inflamatório. O amaranto também fornece lisina, um aminoácido frequentemente ausente nos alimentos vegetais, mas crucial para a reparação muscular e a absorção de cálcio. As sementes de sésamo, o terceiro componente, oferecem algo notável. Contém mais cálcio do que o leite quando comparadas grama por grama, essencial para a contração muscular e a resistência óssea. Mas também fornecem metionina e cisteína, aminoácidos que contêm enxofre que apoiam a desintoxicação e reduzem a inflamação muscular. Os gladiadores romanos antigos consumiam sementes de sésamo antes das batalhas para obter força e resistência. As sementes de girassol fornecem proteínas de fácil digestão, juntamente com quantidades excepcionais de vitamina E, um poderoso antioxidante que protege as células musculares dos danos oxidativos durante o exercício e as atividades diárias. Também contém selênio, que atua em conjunto com a vitamina E para prevenir a fraqueza muscular e apoiar a função da tiroide, crucial para o metabolismo à medida que envelhecemos. O componente final são as sementes de chia ou de linhaça, que fornecem não só proteínas, mas também ácidos gordos ômega 3 essenciais que reduzem a inflamação em todo o corpo. Essas gorduras saudáveis também melhoram a sensibilidade à insulina, ajudando os músculos a utilizar melhor os aminoácidos que consome. Elas criam uma consistência gelatinosa quando misturadas com líquido, o que retarda a digestão e proporciona uma liberação constante de aminoácidos por horas. Aqui está a solução simples que está a transformar vidas. Pegue 50 gramas de cada uma das seguintes sementes: sementes de abóbora, amaranto, gergelim, girassol e chia ou linhaça. Bata-as no processador de alimentos até obter um pó fino. Guarde essa mistura em um recipiente hermético em um local fresco e escuro. Todas as manhãs, ou quando for conveniente, tome uma colher de sopa cheia por dia, misturada com iogurte, suco, smoothies, aveia ou até mesmo polvilhada em saladas ou sopas. É isso, sem receitas complicadas, sem equipamentos caros, apenas uma colher que custa menos de 70 centavos por dia. A beleza dessa mistura é sua versatilidade e facilidade. Pode preparar a quantidade necessária para um mês em apenas 10 minutos. Tem um sabor suave a nozes que realça, em vez de se sobrepor, aos outros alimentos. E, ao contrário das proteínas em pó que requerem garrafas agitadoras e deixam-no com uma sensação de inchaço, esta mistura natural melhora a digestão enquanto aumenta a força. Em 14 dias, a maioria das pessoas relata mudanças significativas. Pernas mais fortes ao subir escadas. Melhor equilíbrio ao caminhar. Energia que dura além da fadiga da tarde.
Ao 30º dia, subir escadas torna-se fácil, levantar-se de cadeiras não requer apoio e aquele cansaço da tarde que costumava atingir como uma parede simplesmente desaparece. As pessoas relatam sentir que voltaram 10 anos no tempo. Agora pode estar a pensar, já tentei tudo. Na minha idade, é tarde demais. O meu corpo está muito debilitado. Era exatamente isso que Susan, de 74 anos, pensava. Ela tinha feito 2 cirurgias nos joelhos e mal conseguia caminhar até a caixa de correio sem parar para descansar. O médico disse que ela precisaria de um andador em breve e deveria considerar uma vida assistida. Os filhos estavam a pesquisar instalações. Mas Susan não estava pronta para desistir. Após apenas 2 semanas com essa mistura de sementes, a rigidez nas articulações diminuiu 60%. Após um mês, ela estava a passear com o cão pelo quarteirão novamente. Após 3 meses, cancelou a encomenda do andarilho e disse aos filhos para cancelarem as visitas às instalações. Ou considere Roberto, de 82 anos, que pensava que os seus dias de jardinagem tinham acabado. As suas pernas estavam tão fracas que não conseguia ajoelhar-se sem ajuda, não conseguia carregar um regador sem tremer. Tinha dado a maioria das suas ferramentas. Um mês depois de tomar esta mistura de sementes, ele voltou a cuidar dos seus tomates premiados. 3 meses depois, ganhou o primeiro lugar na feira do condado. O seu segredo? Nunca faltou um único dia e combinou as sementes com movimentos suaves para reconstruir a sua força progressivamente. A ciência comprova isso completamente. Um estudo abrangente publicado no American Journal of Clinical Nutrition descobriu que idosos com mais de 70 anos ainda mantêm a capacidade total de reconstruir o tecido muscular quando recebem os nutrientes certos na forma biodisponível. As suas células musculares não perdem a capacidade de crescer e fortalecer-se. Elas só precisam dos blocos de construção certos, fornecidos de uma forma que possam usar. O seu corpo não desistiu de si. Ele só está à espera, às vezes por anos, pelo combustível certo. Veja o que realmente acontece a nível celular quando se come essa mistura. As proteínas completas fornecem todos os aminoácidos essenciais, que sinalizam aos músculos para mudarem do modo de degradação para o modo de construção. O magnésio relaxa as fibras musculares contraídas e melhora a sinalização nervosa. O cálcio fortalece não só os ossos, mas também a conexão entre os nervos e os músculos. O ferro aumenta o fornecimento de oxigênio, reduzindo a fadiga e melhorando a resistência. Os ômega 3 reduzem a inflamação que causa rigidez e dor. A fibra garante uma absorção constante sem estresse digestivo, prevenindo o inchaço e o desconforto comuns com outras fontes de proteína. E as enzimas naturais nestas sementes cruas ajudam na digestão, garantindo a máxima absorção de nutrientes, mesmo com ácido estomacal reduzido.